Então, um bom dia a todos novamente. Hoje é a aula do dia 15, né, de junho, e o objetivo é encerrar o caso da Companhia Alexandre e, e verificar o último tópico sobre alavancagem. Então, eu vou compartilhar a tela novamente, aquela planilha tradicional que vocês já estão acompanhando, né? Só me confirme se vocês estão vendo essa planilha da Cia Alexandre, né? Que vocês viram, nós usamos até a aula passada. Vocês estão vendo? Vemos sim, professor. Sim, né? Eu estou sem o fone de ouvido aqui também. Então, essa planilha eu vou disponibilizar novamente. Eu salvei com a data de hoje, né? 15 de junho, né? Para diferenciar. Então, até a aula passada, o que vocês viram, né? Para fazer análise de retorno de investimento, é necessário fazer reclassificações contábeis. Então, nós reclassificamos o balanço patrimonial, né? E por quê? Porque nem sempre o total do ativo representa o verdadeiro valor do investimento. Vocês já sabem o porquê. Então, nós separamos aqui uma nova roupagem financeira, separando a parte financiada pelo capital de terceiros, que no caso aqui só considera os passivos onerosos, o capital próprio, que é o total do patrimônio líquido, né? É o capital mais reservas, etc., somando dá o montante do investimento. Uma outra forma de se apurar o montante de investimento, que vocês leram nos artigos, né? É o total do ativo, menos os passivos não onerosos. Aí nós passamos para reclassificar a demonstração do resultado do exercício, e ao invés de iniciarmos com receita bruta de vendas, aqui faturamento, nós começamos pelo EBITDA. Vocês já leram sobre o EBITDA, né? Apesar de ser famoso aí no mercado, né? Na sigla em inglês, vocês acho que puderam entender que não é a melhor medida para quase nada, né? Que eles falam fluxo de caixa, resultado operacional, né? Aí chegamos no EBIT. O EBIT já é muito melhor para avaliar o resultado operacional, né? Tiramos o imposto de renda, chega no NOPLAT. Este sim aqui é o genuíno lucro operacional, a genuína taxa de retorno de investimento, que independe da estrutura de capital, forma de financiamento, né? Tira a despesa financeira e aqui o benefício fiscal de imposto de renda sobre a despesa financeira. Ao invés de explicar aqui, eu vou fazer uma pergunta na prova, né? Por que é necessário fazer o cálculo do benefício fiscal sobre a despesa financeira? Aí vocês já vão quebrando a cabeça como que vão responder. E aí chega no mesmo lucro líquido das demonstrações contábeis tradicionais. Então, reclassificamos os dois. E aí começamos aqui com análise de retorno de investimento, né? Que nós fizemos até uma aula adicional na semana passada, presencial, né? E porque realmente não é para restar dúvida, né? Vamos bem devagar. E aí vocês calcularam o ROI, ou a taxa de retorno de investimento, ó, deu 18%. Lembrando que esse ROI é o verdadeiro, tá? Ele tem vários nomes aí, né? E o mais comum é esse ROA, que é a taxa de retorno sobre o ativo, que eu até coloquei aqui para não usar mais, né? Porque agora vocês sabem calcular o genuíno. Então, vocês usem o ROA quando não tiver informações, né? É melhor do que nada. Mas agora vocês sabem calcular o ROI. E aí o custo de capital de terceiro são os empréstimos de financiamento, menos a despesa, o benefício fiscal do imposto de renda. O custo do capital próprio é o custo dos acionistas, né? Seria o dividendo mínimo. Não quer dizer que vai pagar esse dividendo, você pode pagar menos, pode pagar mais, pode até não pagar. Mas qual seria o retorno mínimo? Vocês calcularam aqui com base no modelo CAPM. E o verdadeiro custo de capital da empresa, a gente faz pelo WACC,
a sigla em inglês bastante conhecida, que significa custo médio ponderado de capital, que nada mais é do que pegar 8,8% vezes 22%, que é a porção do capital do terceiro, mais o 15,59, que é o custo do capital próprio, vezes 77,5%, aí ponderando, você chega em 14,06, que, na minha opinião, é uma das informações mais importantes da empresa, ou seja, qualquer decisão, na média, tem que gerar uma taxa de retorno de, no mínimo, 14,06%. Ou seja, se gerar menos, você vai estar destruindo o valor da empresa. Se gerar mais, vai estar agregando o valor da empresa. Tá? Então, por que uma empresa gera mais ou gera menos? Começa a entender através dessa taxa, olha a importância. E essa empresa boa porque tem um spread de 3,96, ou seja, ela tem uma taxa de retorno de 18%, o custo mínimo é 14, e dá um spread de quase 4%. Esse spread a gente chama de RROI, Residual ROI. Esse 3,96 em valor, a gente interpreta como o EVA. Então, se eu pegar aqui o 3,96 e multiplicar pelo investimento da empresa, 8 milhões, chega em 316. E o MVA, FCD, fluxo de caixa descontado, nada mais é do que o valor presente do fluxo de lucros futuros. No caso aqui, a gente pegou o valor presente dos fluxos de EVAs futuros. E aqui nós calculamos de forma simplificada pela taxa de perpetuidade. Se vocês verificarem a fórmula, é o valor de EVA dividido pela taxa, que no caso aqui é sempre o custo de capital. Tá? Então, quanto vale essa empresa? Ela vale 10, ela vale o 8 mil, que é o quanto custou para abrir, né? Mais esse goodwill aqui, excedente, que é o 2.251, ou seja, 10.251. Então, na prova, quando vocês forem escrever o parecer, vocês começam assim, essa empresa é boa, é ruim ou é regular? No caso aqui, é excelente, né? Por quê? Porque ela vale 10, mais do que custa, ela vale 10 contra 8. Se quiser explicar, por que vale mais do que custa? Porque tem um spread positivo. Então, se tiver um spread de 0, já está bom. Se ela tem um RROI de 0, não significa que deu lucro de 0, significa que deu lucro econômico suficiente para remunerar o 14,06, né, o custo de capital da empresa. E por que deu spread? Porque o ROI é maior que a... E aí vocês vão... Então, assim, ou seja, vocês foram direto ao ponto principal da análise da empresa. E aí nós vamos treinar a partir da semana que vem aquele quadro clínico com todos os demais indicadores, liquidez corrente, liquidez seca, rentabilidade, endividamento, ciclo de caixa, ciclo operatório, todos aqueles indicadores, até o termômetro de Canitz, né? Então, aquilo lá é complementar, tá? E aí você começa a detalhe, a situação financeira está assim, endividamento. Então, aí você já tem condições de fazer um parecer, uma análise da empresa, né? E é isso que a gente preparou para vocês. Então, a empresa aqui vale 10.251, tá? E vocês viram na aula passada que uma outra forma de avaliar o valor da empresa é pelo mercado, tá? Aqui em cima foi pelo fluxo de caixa descontado. Pelo mercado, o quê? A gente supôs aqui que a cotação das ações de hoje seria 1,25, o valor patrimonial da ação é 1. Aqui eu coloquei mais para vocês lembrarem do conceito de VPA, valor patrimonial. Ou seja, se o patrimônio líquido é 6.200 e se o valor patrimonial é 1, significa que vocês emitiram 6.200 ações. Vou até escrever aqui, tá? 6.200 ações. Na prova, pessoal, para facilitar, eu vou falar assim, a empresa tem 5.500 ações, né? Eu já dou o número de ações, mas vocês já entenderam aqui a relação, tá? Então, como que a gente calcula o valor de mercado? Eu vou aqui ver a fórmula, né? Teve até um erro na turma 1, né? Ainda bem que vocês ajudaram a corrigir. Então, o que é? É o preço, é a cotação, vezes a quantidade de ações, 1,25 vezes 6.200, que dá o valor do patrimônio líquido, o valor de mercado. Mais C8. O que é C8? É o capital de terceiro. Ou seja, quanto custa o investimento da empresa, olhando à esquerda? É 1.800 mais 6.200. E aqui o valor?
seria o 1.800, que dívida, o valor da dívida é a da própria dívida, e o 6.200 avaliado ao preço de mercado, que a cotação é mais do que 1. Então, nós chegamos no valor da empresa de 9.550. Então, olha só, pelo preço de ação deu 9 e pelo fluxo de caixa de consultado deu 10. Qual é o valor correto? A gente já discutiu bastante, vocês leram. Quem não leu, por favor, leia. E leiam quantas vezes forem necessárias, né? Qual que é o valor que, teoricamente, estaria correto? Vocês acho que entenderam, seria esse da empresa. Por quê? Porque é óbvio, né? A empresa sabe o segredo, sabe a estratégia que ela pretende fazer. Agora, os livros falam que o valor verdadeiro é sempre o mercado. Ou seja, se você for vender a empresa hoje, as ações hoje, você vende ao mercado. Então, o valor verdadeiro é 9.550, mas não quer dizer que o mercado esteja correto. Tá? Então, aqui como a gente avalia expectativas futuras, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? O futuro a Deus pertence. E o trabalho que vocês vão fazer, né, sobre os 17 ODS pós-pandemia, né? O que vai acontecer pós-pandemia? Olha, pessoal, ninguém sabe, né? Por isso a importância do trabalho de vocês. Vocês que ainda são jovens, né, estão com a cabeça limpa, né, não tem a poluição e os vícios, né, do que nós aprendemos, os conhecimentos passados. Então, a expectativa de vocês em relação ao que pode ser no futuro pós-pandemia é muito útil para todos nós, né? E aí vocês aprenderam o IEVA. No caso aqui deu 069. Acho que vocês leram o artigo sobre o IEVA, por favor, releiam, né? Refaçam as contas lá, né? Quando a expectativa do mercado está em sintonia com a expectativa da empresa, né, dos gestores, aqui os investidores, lá os gestores, esse índice tende a ser próximo a 1, né? Tende a ser próximo a 1. Como está abaixo de 1, significa que está superavaliado, o preço da ação está superavaliado ou subavaliado? Responda alguém aí, só para eu saber se vocês estão acordados. Está subavaliado. Subavaliado. Então, está subavaliado. E aí, então, a ação vai subir ou vai cair? Vai subir. Então, a ação vai subir. Então, é importante fazer essa primeira avaliação intuitiva, depois fazer as contas. E aí, uma das perguntas da prova é assim, qual é o preço provável da ação? Aqui que eu tinha errado na turma anterior. Então, aqui como que eu calculei? A lógica aí, cada um pode ter a sua, né? É só rever os cálculos, né? Mas eu pego sempre aqui o valor da empresa, pelo fluxo de caixa descontado, o 10.251, tiro o capital de terceiro, aí só fica a parte do próprio, né? E divido pela quantidade de ações, ó, 6.200. Aí eu cheguei aqui, 1,36. Ou seja, a cotação hoje está 1,25, o preço provável hoje, segundo as nossas expectativas hoje, vai subir para 1,36, tá? Então, até aqui, nós vimos na aula passada. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não tem, né? Quando essas ações vão subir o preço ou cair de preço? É na venda da empresa? Então, a gente não sabe. Ah, tá. Na verdade, é o que a gente calcula. Por exemplo, a cotação está 1,25. Aí você calculou aqui, usou as expectativas, né? Projetou os próximos 5, 20 anos, né? E quando a gente faz projeção, você sempre vê assim, uma projeção otimista, uma pessimista, e nunca usa nenhuma delas. Você usa uma no meio aqui, né? Uma razoável. E aí a gente chegou à conclusão que essa ação tende a subir. Está 1,25 e está 1,36. É hora de comprar ou de vender? De comprar. É hora de comprar. Agora, se vai dar certo, esse professor aqui não estaria na frente de vocês, né? Ele seria bilionário, né? Então, e vocês já aprenderam isso, né? A vida é uma caixinha de surpresa, né? Eu fiz 60 anos no mês passado, sou mais velho do que vocês, e olha, é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a gente toma as decisões aí, mesmo seguindo
de forma segura, de forma honesta, querendo o bem para as pessoas, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresa, né? E vocês acho que já descobriram isso e vão constatar. Então aproveite bem, né? Daqui para frente. Alguma outra pergunta antes da gente começar o tópico de hoje? Professor, no caso, a, a, as ações da empresa tende a subir, né? No caso, mas Isso. só vai subir ou descer de acordo com a expectativa do mercado, no caso. Isso, assim, tende a subir segundo as suas análises, e são análises boas, né? Agora, se vai subir ou não, a gente não sabe. Por isso que é importante que a empresa não apenas faça a gestão tradicional, ela tem que ter um departamento de comunicação, todas essas pessoas terem que ter uma noção essa de contabilidade que vocês estão tendo, para poder passar as expectativas para o mercado. Tem empresa que é muito boa, tem um excelente produto, mas o marketing que eu falo não é só a propaganda, né? Passar essas expectativas para o mercado, ela é muito ruim. E tem empresa também que não vale nada, mas a expectativa é muito grande. E tem empresa que nós vimos nas aulas anteriores, por exemplo, as novas tecnologias, a Amazon, né? Essas empresas de logística, né? Você vê esses aplicativos hoje, pode ser que essas empresas estão com prejuízo, nunca deram lucro, mas o mercado tem uma expectativa muito grande, né? Então, o futuro a Deus pertence, né? E não é cálculo matemático ou contábil aqui tradicional. Tá bom? Mais perguntas? Nenhuma, né? Então vamos. Professor, só uma dúvida da aula. Você vai disponibilizar essa gravação? Vou, a gravação e a planilha, eu até mudei a data aqui, ó, para 15 de junho. Vou disponibilizar. Beleza. Obrigado. Tá bom, obrigada. Então, depois de respirar um pouquinho, né, mexer um pouquinho aqui na cabeça, vamos dar início ao tópico de hoje. Então, pessoal, vocês viram aqui que tem um monte de análise aqui que a gente vem aí umas 3 semanas. Qual a informação mais importante? É essa daqui, ó. É o custo de capital. Ou seja, assim, você como presidente, vice-presidente, ou dono da empresa, ou investidor, todas as decisões da empresa, na média, tem que gerar uma taxa de retorno, no mínimo 14,06, correto? Entenderam isso? Entenderam, né? Vamos supor que vocês aprovem um projeto lá que vai dar uma taxa de retorno de 10%. Se vocês aprovarem, vai aumentar ou vai diminuir o preço da ação? Ou vai aumentar ou vai diminuir o valor da empresa? Vai diminuir. Então, aqui no exemplo, vamos imaginar que um diretor chegue para vocês aqui, coloquei aqui, vou pôr em vermelho, e uma cor, que cor? Sei lá. Eu não sou palmeirense, mas vamos pôr verde aqui, ó. Chegou com uma taxa de retorno de 13%, com ROI aqui, olha, eu vou lançar um produto, vou comprar uma máquina, vou dar um curso geral para os empregados, vou fazer qualquer coisa, abrir uma filial, né? E aí você, como vice-presidente, já conhece um pouquinho de contabilidade, você pede para ele calcular a taxa de retorno e deu 13%. Você aceita ou não esse projeto? Aceita. Oi? Aceita? Não, Não. Ou aceita? Sim ou não? não. Assim, O custo médio ponderado é 14,6, está retornando 13. então não deve aceitar. É claro, sim, é uma resposta até ingênua, né? Então, em princípio, não deve aceitar. Se você aceitar, o que vai acontecer com o preço da ação, o valor do mercado? Vai cair, tá? Então, em princípio, não. É claro que no dia a dia, você pode aceitar um projeto ineficiente, mas esse vai trazer outros que, na média, gera, no mínimo, custo de capital. Mas, se for só esse, assim, de forma bem simples, né? Não deve aceitar. Então, a pergunta é o seguinte: como que vocês vão viabilizar? Como pode viabilizar o produto? Viabilizar o projeto? Então, essa é a pergunta, que seria um capítulo avançado aí de gestão financeira. Como que faz para viabilizar esse projeto? Alguém tem ideia? Então, se vocês já leram alguma coisinha, eu vou colocar aqui, ó. Existem 2 formas de viabilizar um projeto. A primeira forma é a gestão
operacional. Tá? Gestão operacional. Gestão operacional. E a segunda forma é a gestão financeira, ou estratégia. Vamos colocar aqui, ó, estratégia financeira. Tá? Então, quem já leu o material já sabe o que eu estou começando a falar. Então, como que você vai tentar viabilizar esse projeto com a gestão operacional? A gestão operacional é o que vocês já... É o tradicional, que todo brasileiro sabe fazer, né? E o gestor brasileiro. Então, você senta junto com o diretor e fala, vamos lá conversar. Vamos tentar aumentar esse 13 aqui para chegar perto dos 14,06. E aí, como que você faz? Começa cortando despesa, vamos tentar aumentar a receita, vamos readequar o investimento. É claro que você não pode cortar todas as despesas, mas tem aquelas que não vão fazer falta. Então, é esse esforço, tá? Você quebra a cabeça com ele e fala, olha, não dá. A forma conservadora aqui é 13% mesmo. Então, isso é gestão operacional e vamos supor que já chegamos no limite, ó, é 13%. E qual seria a outra forma de viabilizar? Usando a gestão financeira. Vamos ver se alguém sabe. Alguém tem ideia? Como Você pode diminuir o custo médio ponderado para tentar chegar a 13 ou menor. Isso, exatamente. Se fosse aula presencial, eu ia ficar aqui uma meia hora fazendo um teatrinho aqui até alguém concluir. Mas virtualmente vocês já leram, já são mais inteligentes, né? Já até tem perguntas preparadas. Então, a outra forma, já que eu não consigo aumentar a taxa de retorno, eu tenho que diminuir o custo de capital. E aí é comum, pessoal, eu já vi na prática, por exemplo, um diretor da empresa chega o seguinte, olha, o meu projeto vai dar 13, você está querendo que dê 14, mas é o seguinte, eu tenho um amigo lá do diretor de um banco, ele dá um empréstimo para a empresa, pelo BNDES, que custa 8. Ou seja, se financiar esse capital usando 100% de capital próprio, custaria mais ou menos em torno de 8. Já viabilizou o projeto. E se financiar o capital próprio só, piorou, porque custa 15. Então, como que você tenta viabilizar? Tentando baixar o custo de capital, mediante o quê? Mudar a estrutura de capital. Vocês vão ler bastante, né? A estratégia financeira tem a ver com a estrutura de capital. No nosso caso aqui, qual é a estrutura? Você tem 22,5 aqui de capital de terceiro e 77,5, você tem mais capital próprio. Então, pessoal, prepare-se que vai ter uma pergunta na prova, é a penúltima pergunta. Vai ser mais ou menos assim, ó. Vocês fizeram a prova inteira, já responderam tudo até agora, aí eu perguntaria, supondo-se que você mude a estrutura de capital da empresa para 50-50, ou seja, metade capital próprio e metade capital de terceiro. Só muda a estrutura de capital, mantidas as demais características, blá, 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 blá. A pergunta é assim, qual é o preço provável da ação? Esse preço aqui, tá? Então, é isso que nós vamos fazer um pouquinho com vocês. Vocês vão quebrar a cabeça, e depois vocês vão estudar, e a partir da próxima semana a gente começa tudo de novo, revendo com caso prático. Então, eu não vou ficar aqui falando demais, mas seria o quê? Seria o seguinte, tá vendo aqui do lado esquerdo? Mantidas as demais condições. Então, o investimento é 8, então ficaria aqui 4, 1, 2, 3, e 4, 1, 2, 3, meio a meio, certo? Então, se calculasse aqui, eu vou até aumentar uma coluna aqui, perdão, aqui seria 50%, aqui seria 50%, tá? 50-50. E aí vocês têm que já simular. E refazer tudo, tá bom? Se fosse aula presencial, eu faria isso e daria uma aula inteira, só para ficar refazendo, mas aí vocês vão fazer em casa, né? E na verdade, assim, o NOPLAT vai mudar? Não vai mudar. Até muda, mas assim, vocês vão perceber depois que, olha aqui na análise para ganhar tempo, né? O ROI, não muda, é o mesmo, né? Que vai aumentar o NOPLAT, vai aumentar proporcionalmente, mas muda lá também proporcionalmente. Esse aqui é o genuíno. O CAI, por incrível que pareça,
dá a impressão que tem que recalcular, porque vai aumentar o montante de despesa financeira, mas também não muda, porque a gente supôs que vai pegar dinheiro do mesmo banco, né? Só vai aumentar o volume, mas o custo, a taxa permanece a mesma. O CAE também não muda, não muda o CAE. Por quê? Porque o CAE é o custo da atividade, né? Então também não muda. O que vai mudar, então, é o custo é o WACC. Então, aqui quanto seria o WACC? Vou calcular junto. Seria o 8,8 vezes aqui 50%, mais o 15,59 vezes o 50%, que eu falei meio a meio. Olha, vai para 12,19. E na prova eu posso falar meio a meio, 60,40, 40,60, né? Ou posso até sacanear vocês, falar assim, qual que é a estrutura de capital que otimiza o valor da empresa? Aí eu ponho lá meio a meio, 40,60, 60,40, né? Aí vocês podem quebrar a cabeça, né? Mas não é maldade, não. É mais para vocês refletirem agora. Então, olha só, vocês, com essa mágica, ou seja, não mudou nada na empresa e o custo de capital baixou para 12,19. A primeira empresa que fez isso no Brasil, que eu vi na prática, nunca tinha visto, só em livro, foi a Brahma, né, na época. Eu fiquei louco. Eu falei, nossa, mãe, não é que é verdade mesmo, né? Então, vamos lá. Então, muda a estrutura de capital. Daqui para baixo, o RROI muda? Muda, né? Então, vamos calcular o RROI. A taxa de retorno 18, menos o 12, ó, aumentou para 5,82. O EVA é a mesma coisa. Eu pego aqui o investimento, que multiplica por essa nova spread, novo residual ROI, olha, 4,65. Olha, aumentou, né? E o MVA, que é o valor presente, blá, 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 é o valor dividido pela taxa, pela nova taxa, né? Dá 3,820. Portanto, qual é o valor da empresa? É o investimento lá, o 8, mais esse 3 aí, né? Então, 11. Então, olha só aqui, ó, 11,820. Então, subiu, ó, de 11 para 10, tá? E aí, você vem aqui para baixo, aqui não muda nada, né? Qual é o valor provável da ação? Me ajude a calcular, pessoal. Como que eu faço aqui? O que eu pego? É o novo valor da empresa, que a gente estimou com essa nova estrutura de capital. Tira o quê? Capa de terceiros. Que é 4, certo? Que é 4. Antes disso, deixa eu mudar aqui. Se eu não falei nada, aqui eu vou ter 4 ações, perfeito? Vê se vocês aceitam isso. Ó, Sim, eu tinha 6.200 ações, o VPA era 1. Como eu mudei aqui o patrimônio de 6.200 para 4 e mantive tudo proporcional, lembra na prova, aqui no texto que eu falei assim, mantidas as demais. Então, ou seja, a gente vai considerar que continua o VPA igual a 1. Na prática, você pode, em vez de diminuir a quantidade, você diminui o valor. Mas aqui o mais óbvio, o que é? Devolve a ação. A Brahma devolveu a ação para o acionista, né? Foi muito esquisito isso. Então, aqui 4.000. Então, o valor provável da ação, vamos lá, é o novo valor da empresa, menos o capital de terceiro, dividido pela nova quantidade de ações. Para quanto que vai a empresa? Puta que pariu, desculpa aqui. Foi para 1,96. Entenderam, pessoal? Tá? Então, quando a gente viu a Brahma, eu falei, nossa, mas que bruxaria é essa? A empresa endividou, pegou empréstimo no exterior, devolveu o capital, gerou todos os dividendos, devolveu para o sócio, não mudou nada a fábrica, esse dinheiro que entrou, devolveu para o sócio. E o que aconteceu com o preço das ações? Subiu para 1,96, tá? Então, isso, vocês vão ler lá, não é bruxaria, isso é o que a gente chama, que é o fenômeno de alavancagem financeira. Vocês vão aprender numa outra disciplina, acho que no próximo semestre, que é contabilidade de custos. Lá vocês vão aprender alavancagem operacional. Aqui vocês já estão aprendendo alavancagem financeira. Então, é isso. Então, olha que perguntinha chata na prova, né?
Supondo-se que você muda a estrutura de capital para 50-50, né? Aqui, do lado esquerdo. Ou 60-40, né? Qual é o preço novo preço provável da ação? Vocês vão refazer tudo aqui e chegar aqui, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação aqui para a gente bater papo, né? Estudem bastante aqui, né? Vou descompartilhar, onde que eu encerro a gravação.